Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeira epístola de João, capítulo de número 5, em nome de Jesus. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tentarei ser mais breve possível. Não é por muito falar que, você irá ouvir. É necessário que você venha com o coração aberto para receber. Eu já pude receber a confirmação, já pude ver a confirmação do Senhor através da vida dos irmãos que tiveram a oportunidade, oraram, clamaram. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Amém? 1 João, capítulo 5, versículo 4. Amém? Diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Curva a sua cabeça, querido Deus. Nesse momento, Pai, eu me coloco aqui na Tua presença como um vaso, como barro na mão do oleiro. O Senhor já falou poderosamente nessa noite, não haveria mais necessidade da minha oportunidade, porque o Senhor já nos saciou através das orações, através das ministrações, através das orações, Deus. Mas neste momento, cheguei até aqui, Senhor, eu creio que ainda tem um pouquinho mais da Tua porção para o nosso coração. Senhor, me dê graça, me dê sabedoria, me direcione. Oh Senhor, Espírito Santo, me ajude a trazer para fora, para compartilhar com os meus irmãos tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Deus, repreende agora toda distração, que possamos entender que nessa hora entra uma guerra espiritual, para quem não venha entender a palavra, para quem não venha discernir, para quem não venha interpretar aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Então joga por terra toda astuta cilada de Satanás, nos dá vitória, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou colocar um tema para essa mensagem, para que você possa, lá nas redes sociais, se ela for, alcançá-la. Fala assim, ó: eu sou filho de Deus. Oh, aleluia, está fraco para a quantidade de gente, vamos lá. Eu sou filho de Deus. Amém? Irmãos, e existe uma diferença entre filho e criação, entre filho e criatura. Deus, ele falou aqui por intermédio da boca do pastor Rogério, falando sobre, com a leitura introdutória, onde Deus, ele chama o profeta Jeremias para descer até a casa do oleiro. Ali Deus, ele mostra o poder e o domínio que ele tem em todas as coisas. A gente ouviu aqui também o pastor Rogério falando que quando a gente pensar que está tudo desabando, tudo saindo do lugar, lembre de uma coisa: Deus ainda não perdeu o controle. Amém? Aleluia. E quando nós lemos essa palavra aqui e vemos no final dizendo aleluia, vamos ler todo: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. A princípio a gente já observa aqui que existe uma luta. Quem está me ouvindo, diga amém. Aleluia. Quando nós lemos isso aqui, nós estamos vendo que existe uma grande peleja, porque diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Se vence, tem luta. Se tem luta, tem peleja travada. E esta é a vitória. Qual é a vitória? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você só pode vencer este mundo através da fé. Você só consegue vencer este mundo através da fé, João. Ah, Rodrigo, mas que mundo é esse? Para confirmação da mensagem, a irmã Maiane vem aqui e fala em Gênesis capítulo 1, que está aqui no estudo, aqui na programação. Observa-se que o nosso Deus, ele desce na terra, cria todas as coisas. No capítulo de Gênesis capítulo 1, versículo 31,
aleluia, vai dizer que Deus ele para e se maravilha com a sua criação e fala, e viu Deus que foi tudo bom, foi tudo perfeito aquilo que ele criou, aleluia. E é bem verdade que é perfeito. Quando você chega nas praias de Arraial do Cabo, de Cabo Frio, de Monte Alto, você fica maravilhado. Tudo foi criado pela mão, pelo poder de Deus. Quando você senta na beira da praia e você fica degustando a maravilha de Deus, você observa uma coisa: o mar não passa do seu limite. Foi tudo a criação de Deus. Por que não falar da natureza, da montanha? Por que não falar dos animais, né, das suas espécies? Por que não falar das flores com as suas cores? Aleluia. Eu que trabalho ali naquele estabelecimento, eu fico maravilhado em ver a tonalidade de cada flor, de cada cor, tudo criado por Deus. E viu Deus que tudo era bom. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer como assim? Que mundo é esse, Rodrigo, que você está falando? Aleluia, eu não estou falando desse mundo físico, eu não estou falando do cosmo em que nos rodeia, que é chamado terra. Terra no sentido de globo, onde nós nascemos, né, onde nós vivemos. Mas existe também um outro mundo dentro deste mundo. Aleluia, e é o mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo João, em 1 João capítulo 2, versículo 15, ele nos dá um conselho dizendo: olha, aleluia, não ameis o mundo, e nem no que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, e nem o que há no mundo, e nem o que existe no mundo. Aí cria-se uma confusão na mente daquele que vem para o culto, mas não presta atenção na palavra. Cria uma confusão na mente daquele que não gosta do culto de ensinamento, que não gosta de passear nas escrituras. Rodrigo, você está falando de que mundo? Daquele que Deus criou, e você acabou de dizer agora que Deus ele criou o mundo e viu que era bom. Não é esse mundo que João está falando. O apóstolo João está falando na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 15. João está falando do mundo o qual Satanás quis oferecer a Jesus. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo 8, 9, né? Capítulo 4, a gente sabe ali a tentação de Jesus, né? A Bíblia vai dizer que Jesus teve fome, Satanás aparece para Jesus e fala: olha, transforma essa pedra em pão e come. Depois ele leva Jesus no alto monte e fala assim: olha, está escrito. Observa que ele usa a escritura e fala: está escrito, se tu pular daqui abaixo, Deus vai dar ordem aos anjos para te proteger, para te segurar. Está escrito, pula. Mais na frente ele fala: olha, se tu se prostrar, capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 8, 9, se tu se prostrar e me adorar. A Bíblia fala que Satanás ele mostra toda a glória deste mundo, a glória de ilusão, glória essa a qual nós vivíamos. Alguns minutos atrás eu estava falando com Iraildes, falando com ela sobre a graça. Aí eu dei a ilustração mais evidente para que ela entendesse o que é a graça. É você receber um cheque em branco e falar assim: coloque o valor que você está precisando e bata lá na conta porque tem saldo. Graça nada mais é do que um favor não merecido. A gente não merecia. Prova disso que Deus nos resgatou e nós estávamos sujos do pecado. E nós estávamos nesse mundo, no mundo de engano, no mundo onde Satanás ele reina. Que mundo é esse, Rodrigo? Esse mundo também estava lá em Gênesis, quando ele aparece em forma de serpente para Eva, falando: foi assim que Deus disse? Se tu comer tu vai morrer? Não é verdade. Se tu comer, tu vai ser que nem Deus, tu vai ter discernimento, tu vai ter conhecimento do bem e do mal. O mundo do engano, o mundo que Satanás tem oferecido, o mundo que Satanás tem apresentado para muitos na terra.
E Jesus, Ele nos resgata deste mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O mundo é jaz do maligno, está escrito. Aleluia, o mundo é jaz do maligno. O mundo e suas ilusões. Me faz lembrar de um hino que um cantor, ele canta dizendo: todo dia o pecado vem e me chama, porque ele sabe que você está no mundo, mas você não é desse mundo. Aleluia, porque você foi resgatado. E nós lemos aqui que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Prova disso que Deus, ele aparece para Nicodemos e fala: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário você vir para o meu mundo. Aleluia, é necessário que você venha para o meu mundo. Aleluia. E nós somos, aleluia, privilegiados em estar vivendo no mundo de Cristo. Como é isso, Rodrigo? Não estou entendendo esse mistério ainda. Aleluia. Irmãos, existe uma diferença entre filho e criação. A palavra vai dizer que o próprio Deus, ele veio na pessoa de Jesus Cristo. Ele envia o seu filho, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Aleluia. E Jesus Cristo agora vem, e vem para os seus, e os seus não receberam. Os seus não receberam. Criatura você até é, porque foi criado, foi formado do barro, foi criado pelo oleiro. Mas filho é diferente. Filho, ele nasce de novo. E esse foi o convite que Deus, ele fez para Nicodemos. É necessário você nascer de novo, Nicodemos. É necessário atualizar o software. É necessário você aprender. Aleluia. Porque foi falado aqui dias atrás, hoje também, as pessoas querem levantar um Deus que satisfaça a sua vontade. E Deus, ele quer um povo, ele quer um filho que faça a sua vontade, que obedeça a sua palavra. Aleluia. E Satanás, ele sabe como pelejar nessa terra. Satanás, ele sabe como pelejar neste mundo espiritual, nesse mundo qual nós somos resgatados com mãos fortes, transportados das trevas para a gloriosa luz. Existe um ataque, irmãos, que primeiro é na mente. E onde é que você vê isso, Rodrigo, esse ataque na mente? No livro de 1 Samuel, capítulo 17, 45, fala sobre a batalha, lá no vale. A Bíblia nos fala que por 40 dias, se não me foge da memória, por 40 dias, Golias afronta o povo de Israel, dizendo: não tem um homem entre vocês aí não que possa me desafiar. Irmãos, 40 dias você ouvindo a mesma coisa, a pessoa treme na base. Você ouve um, você ouve outro, mas quando Golias volta do almoço, ou da janta, ou do café da manhã e fala: ei, não tem homem aí não, o povo se desespera. E Davi agora vai visitar o seu irmão por ordem do pai, encontra uma afronta dessa, ouviu pela primeira vez, ataque na mente. Então Satanás muitas das vezes ele quer atacar a sua mente ao ponto de você se desequilibrar, mas eu glorifico a Deus que nos deu a sua palavra para nos orientar neste mundo. Aleluia. E a vitória que vence o mundo é a fé. Aleluia. Nós só conseguiremos vencer este mundo pela fé. Aleluia. Aleluia. Às vezes o ataque é na mente, irmãos. Nesse mundo o ataque é na mente. Satanás, ele luta 24 horas para te arrancar desse mundo em que tu foi resgatado e trazer para o seu mundo, mundo de engano, mundo de ilusão, mundo, aleluia, mundo de trevas. E Davi fala para Golias: olha, tu vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. E Davi foi vitorioso. Davi foi vitorioso porque ele teve fé no Deus de Israel, no Deus. Davi ouvia as histórias do Deus dele. Davi ouvia as histórias que Deus abriu o mar vermelho. Davi ouvia as histórias que Deus fez o povo passar no Rio Jordão a pé seco. Davi, ele tinha no seu coração, aleluia, fluía no seu coração, aleluia, a fé no Deus de Israel.
E a Bíblia fala que tudo que você deve pensar, aleluia, que seja santo, que seja puro, seja aquilo que edifique, seja esse tipo de pensamento que deve ocupar a sua mente, porque muitas das vezes nesse mundo, o ataque é na mente. Satanás muitas das vezes bate na porta e fala bem assim: deixa esse negócio de crente, bobeira, para com isso, tu tá novo, tu tá nova, aproveita, há quanto tempo estamos dizendo que Jesus vai voltar e não voltou ainda. O inimigo é sujo, e é necessário que você esteja na palavra, esteja confiando no Senhor, acreditando, aleluia, que essa palavra é verdadeira, amém? Muitas das vezes o ataque é na visão. Deus ele chama Gideão, e Gideão sai com 32 mil homens. Gideão sai com 32 mil homens. Eu acredito que Gideão sai confiante. 32 mil homens. Aí Deus fala: ei Gideão, eu preciso fazer uma revista. Por favor, manda os covardes que volte. Nos conta a palavra que volta 22 mil homens. Aí Satanás fala bem assim: perdeu. Satanás sopra no ouvido de Gideão e fala: ei Gideão, tu perdeu. Foi 22, eu só tenho 10 mil. Aleluia, tu perdeu, volta Gideão, não encara isso não, volta Gideão, porque o diabo ele quer que você desobedeça a palavra de Deus. O diabo ele quer que você faça tudo aquilo que você faça tudo aquilo contrário que Deus mandou. Você fazendo tudo aquilo contrário que Deus mandou, você perde, você é um derrotado. Você bebe água, e não sabe de onde vem a fonte. Você é quebrado a todo instante. Por quê? Porque você ouve, aleluia, não ouve o seu Deus, mas dá ouvido à voz do maligno, muitas das vezes. E você é quebrado e pergunta a Deus: por que eu estou sendo quebrado? Por que eu não estou sendo vitorioso? Por que eu não sou feliz no meu casamento? Por que eu não sou feliz? Por quê? Porque a orientação e a vitória está aqui na palavra de Deus. E aí Gideão com 10 mil homens, Deus agora fala assim: Gideão, aleluia, Gideão, Juízes capítulo 7 versículo 2, ainda é muito, mas quando eu mando eu garanto, ainda é muito homem. 10 mil, vão dizer o quê? A minha mão me livrou, a minha força me livrou, faz descer o povo às águas, aleluia. E nos conta a história que Gideão ele vence a peleja com 300 homens, aleluia. E Satanás, irmãos, ele sempre, em todos os episódios da Bíblia, ele sempre está presente, fazendo com que você perca a fé, você desista, você fracasse. E o Senhor está te esperando lá do outro lado, com troféu para te entregar. Muitas das vezes também nesse mundo, a peleja, a guerra, porque nós lemos aqui sobre vencer, e nós precisamos entender que para vencer tem que ter guerra. E a proposta de Deus é que nós venhamos a ser vitoriosos nessa peleja. E às vezes o ataque, João, é no coração. O salmista, um dos homens mais sábios da Bíblia, que teve a experiência de não fazer o conselho que ele deu. Acredito eu que esse conselho foi dado depois que ele sofreu a frustração, quando ele disse: sobre tudo que você tem que guardar é o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Quando você abre o seu coração, você fica desarmado, porque o coração, ele é a sede da alma, ele é o lugar onde Deus ele trabalha. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos fala no livro de Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 15 e 16, a Bíblia nos fala que capítulos anteriores, a Bíblia nos conta a história de Sansão. Sansão era aquele tipo de crente que vinha para a igreja, o pai era crente, a mãe era crente, até ouvia, mas não escutava, até ouvia, mas não escutava, não dava ouvido, não deixava com que a palavra entrasse no coração, para que Deus o restaurasse, fizesse dele um vaso novo. E nos conta a história que Sansão, ele já se envolvia com pessoas, com mulheres, que não se via, que não confessava a mesma fé. Certa feita, Sansão passou um bocado de tempo sem visitar uma das suas namoradas, e nos conta a história que chegando lá, o pai fala assim: ei, eu entreguei o teu amigo.
Sansão fica tão revoltado, nos conta a palavra, que ele pega junto um bocado de raposa e vai tocar fogo na seara dos filisteus. Agora os filisteus ficam revoltados, por quê? Porque do prejuízo que teve. Sansão está lá agora em Judá, e os filisteus agora vão atrás de Sansão para prendê-lo, para pagar por aquele prejuízo que teve. E nos conta a história que o povo de Judá falou: olha, Sansão, tu sabe que nós dependemos, nós somos escravos, nós estamos sendo oprimidos aí pelos filisteus, a gente vai ter que te amarrar e te entregar. Sansão fala bem assim: mas você, por favor, me prometa que não vai me matar. Vocês não, vocês são meus irmãos. E nos conta a história que agora amarra Sansão com a corda nova, forte, e entrega a Sansão aos filisteus. Agora imagine aí um camarada que foi chamado para ser vitorioso, sendo levado pelos seus inimigos para ser preso. Nos conta a história que no meio do caminho Sansão encontra uma queixada de jumenta, e Sansão acaba com aquele povo, faz aquele montão, mata milhares de pessoas, aleluia. Mas lá na frente a Bíblia nos fala que Sansão agora se envolve com a outra mulher chamada Dalila. Aí onde entra a questão do coração. Dalila agora sendo ludibriada pelos filisteus para descobrir onde morava a fraqueza de Sansão. E agora Dalila tinha uma missão em descobrir onde consistia, onde morava a força de Sansão. E ela tenta a primeira vez, Sansão engana ela. Ela tenta pela segunda vez, Sansão brinca com ela, engana ela. E pela terceira vez a Bíblia nos fala que aquela mulher, Juízes 16, 15, 16 e 17, vai dizer que aquela mulher perturba tanto a mente de Sansão, que Sansão abre o coração. É tudo que Satanás quer, é que você abra o coração para este mundo que ele tem oferecido, para esse mundo caído que ele tem colocado diante das pessoas, para esse mundo que a gente olha e vê tudo pelo avesso. O mundo está pelo avesso, o mundo jaz do maligno, é bem verdade. O certo hoje é errado. A gente vê na sociedade aqueles que foram constituídos para nos defender sendo boicotados como vilão na sociedade, e a sociedade está de cabeça para baixo. Tudo que Satanás quer é entrar na sua mente, é confundir a sua visão, invadir o teu coração e destruir a tua vida. Mas a fé, e para a fé existir, aleluia, tem que ter, aleluia, o princípio ativo. E o princípio ativo da fé é Cristo, Jesus Cristo. A tua fé deve estar fundamentada, a tua fé deve estar alicerçada em Jesus Cristo. Esse dia lá no trabalho, um colega veio conversar comigo, e eu fui evangelizá-lo, eu fui ali trocar uma ideia com ele, falar da palavra com ele, e ele querendo me desviar. E é necessário com que você venha estar lendo, venha estar buscando, para que Satanás não venha confundir a tua mente. Ele queria me desviar na palavra. Rodrigo, os deuses lá de não sei aonde, do candomblé, de não sei o que mais lá, é o seu Deus, é o mesmo Deus que o seu. Eu falei: não é, não tem as mesmas características, não tem as mesmas exigências, não dá a mesma liberdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que as exigências de Deus não são pesadas, elas geram vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Mas nós observamos, irmãos, eu falei aqui anteriormente que existe uma diferença entre filho e criatura e criação. A gente vê isso aonde? A gente vê isso quando nós lemos aqui anteriormente, quando Jesus falou: e veio para os seus, e os seus não aceitaram, mas todos quantos o aceitaram foram feitos filhos de Deus. A gente vê essa confirmação onde? Lá em Mateus capítulo 12, 46, quando Jesus está pregando e alguém fala assim: olha, ei, a tua mãe e os teus irmãos te chamam lá fora. Jesus, ele para tudo e fala: ei, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem são as minhas irmãs?
fique sabendo que meu irmão, minha irmã, minha mãe, é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Aleluia, é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Aleluia. E a gente vê a palavra dizendo que graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Você só consegue vencer esse mundo se você acreditar, porque foi isso que o colega queria me fazer. O colega queria colocar no meu coração dúvida de que a palavra de Deus não é verdadeira. Ele leu algo lá em Gênesis, em Ló, com as filhas de Ló, que ele ficou perturbado e desviou. Naquele dia ele desviou, e Satanás conseguiu resgatar a sua vida. Satanás conseguiu fazer com que ele desviasse dos caminhos do Senhor, e hoje é inimigo do Evangelho. E a gente sabe, a gente vê que nos dias atuais realmente as bandejas são grandes, o convite são grandes, né? O pecado, ele está exposto, escancarado diante dos nossos olhos. Quem nunca abriu seu Facebook e se deparou com uma cena, com uma imagem que você fala, meu Deus do céu? Antigamente, quando a gente passava perto disso, a gente apanhava, ganhava uma surra. Mas a gente sai de casa e o pecado está sempre nos convidando, vem para o mundão, vem para esse mundo. Esse mundo não é o mundo que Jesus Cristo tem prometido para nós. Ele fala, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu tenho um mundo, aleluia, melhor do que esse que eu criei. Esse que eu criei ainda é bom, porque Satanás quer fazer com que a gente entregue, como muitas vezes nós entregamos a praia para o diabo. A praia é do diabo, não é de Deus. Quem disse? A praia é de Deus, a praia é nossa, o rio é nosso, aleluia. Tudo que Deus criou é bom, a carne de porco é nossa. E muitas vezes Satanás quer que a gente venha blasfemar contra aquilo que Deus criou. Tudo que Deus fez é bom, é perfeito. E Deus, ele estabelece o seu governo, o seu reino aqui na terra, quando nós ouvimos e obedecemos e praticamos. Sendo assim, o reino de Deus é estabelecido na terra. Nós somos considerados como os filhos de Deus. E ele disse, olha, eu venci o mundo. Ou seja, se você estiver em mim, não cairá sobre vocês tentação, aleluia, que vocês não consigam vencer. Se você estiver em mim e eu estiver em você, você vence, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, amém? Aleluia. Mas nós temos visto muitas das vezes uma coisa interessante, Rodrigo. Jesus disse que a porta do inferno não prevaleceria contra a sua igreja, e temos visto por aí o inferno prevalecendo contra a igreja. Mas por quê? Porque se a gente não buscar a visão de Deus, no sentido de, aleluia, entendermos que a igreja é a maior expressão do reino de Deus aqui na terra, o problema todo é que cria-se aquela divisão. Eu creio dessa forma, eu creio dessa forma, eu vi na internet que dessa forma é boa. E Jesus tem um modelo como reger a sua igreja, é através da sua palavra. Não é divisão do homem, é visão de Deus. Nós não precisamos mais de um novo evangelho para sermos vitoriosos. O evangelho já nos foi dado. O que nos resta é obedecer e praticar, aleluia, a palavra de Deus, e sermos considerados como os filhos de Deus, e assim teremos vitória para vencer esse mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus, amém? Aleluia. Por isso dizemos junto, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe de uma coisa, você é filho de Deus, e a vitória é tua em nome de Jesus. Não é de toda criatura, não é de toda a criação, é de todos aqueles que o aceitaram como Senhor, que aceitaram o seu senhorio, ao ponto de serem feitos filhos de Deus. A vitória está reservada para esses, para os filhos de Deus, amém? E você é filho de Deus, e você é filha de Deus, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e passo assim para o pastor Rogério em nome de Jesus.